Olá, vamos para mais uma aula e hoje vai ser uma aula bastante interessante que nós vamos falar sobre título, né? Nos concursos militares, o título é obrigatório. Então, nada melhor do que a gente aprender a fazer um título, sair do senso comum mais uma vez e impactar o nosso corretor desde a primeira linha. Então, vamos lá. O título, então, ele é responsável pela síntese do tema, né, do discurso elencado, e muita gente acha que ele tem que ser a primeira coisa a ser feita, e na verdade é o contrário, né? Ele deve ser a última atividade do seu texto, porque ele precisa sair de dentro do seu texto, tá? Então, às vezes, você coloca um título que não tem muita relação com o que você escreveu e acaba trazendo aí uma inconsequência para você. É claro que nesses concursos você não vai ser penalizado pela criatividade ou não do seu título, mas é uma maneira de você conquistar o seu corretor desde a primeira linha, né? Fazer com que ele se interesse pelo que tem no conteúdo do seu texto, tá? Dicas para o seu título, nada de frases longas. Tem gente que a gente não sabe se ali é um título ou se é um parágrafo, de tão grande que é, né? Não precisa colocar ponto final no título, não insira provérbios populares ou jargões de famosos, né? Eu já li uma redação que o aluno escreveu assim: fala aí, companheiro, né? Então, esse companheiro é um jargão de um político, então não pode. Nada de provérbio popular também, porque isso denota informalidade. O título, mais uma vez eu vou dizer, ele precisa fazer referência à sua escrita e ele é interessante que seja criativo, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Como que a gente escreve um título, né? Nós temos duas maneiras de fazê-lo. Primeira coisa, ele precisa estar centralizado. Nesses concursos militares, alguns formulários escrevem a palavra título. Outros não, eles deixam uma linha ali, a linha 0, onde você vai colocar o seu título, né? Então, esse título, precisa estar centralizado. E mesmo que esteja escrita a palavra título na sua margem esquerda, centralize-o, não vai escrever junto da palavra título, né? Centralize. Então, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos escrever com todas as iniciais maiúsculas, com exceção de palavras pequenas, como artigo, pronome, preposição, no caso aí, por exemplo, doce, não tem necessidade de ser maiúsculo, ou com apenas a primeira palavra do título em maiúsculo. Claro que se houver um nome próprio no seu título, ele precisa ser maiúsculo, como nós temos a empatia no Brasil. Se fosse assim, a empatia das crianças, não pode, não precisa, aliás, colocar, mas o Brasil, por ser uma palavra, um substantivo próprio, ele precisa ser escrito com letra maiúscula, tá? Devo pular linha? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita constância, né? Isso é uma opção. Você vê se você pula linha ou se não pula. O que você precisa estar atento é que se você pula uma linha, é uma linha a menos no seu texto, né? Então você precisa, se você tem um limite ali de 20 a 30 e você saltou uma linha lá, você não pode escrever 19 linhas. Então você tem que parar lá na 21. Senão você vai ser penalizado ou em alguns concursos você vai ter a sua redação zerada, tá? Simplesmente porque não tem o número de linhas suficiente ali. Então, essa é uma opção sua, pular linha ou não. Cássia, eu sugiro que você não salte linhas, tá? Já escreva no espaço destinado a título e comece a escrever na linha 1, porque isso te dá mais um direcionamento e você sabe quanto espaço você ainda tem definitivamente para escrever ou não, tá? E título não é linha escrita, tá, gente? Não adianta porque ele não vai contar como linha.
Antes aqui de eu passar para o próximo, que são algumas dicas de título, muitos alunos perguntam para mim, professora, para considerar uma linha, eu tenho que escrever até metade da linha? Se você coloca uma sílaba na linha, ela já é considerada linha, ela já é considerada uma linha ocupada, tá? Então aquilo ali vai contar como linha, tá? Então essa é uma pergunta que muita gente faz. Exemplos de títulos, né? Então, olha o tema, doação de órgãos. Olha lá, quem ri por último, ri melhor. Então, fazendo uma intertextualidade com um provérbio popular, mas observe que não é um provérbio, ele fez uma intertextualidade colocando ali um órgão do corpo humano, né? Obesidade, assim caminha a obesidade. Ou MC peso infeliz. Tema: projeto de lei visa proibir o uso de cigarro em locais públicos. Título: morte no cinzeiro, né? Dando fim aí à questão do tabaco, né? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Um brinde à lei seca, em vez de ser um brinde, no caso se referindo à bebida, né? Então, um brinde à lei seca. O desarmamento em questão: um tiro no escuro. Doenças da modernidade, felicidade em cápsula. Quer dizer, todo mundo, de certa forma, procura um remedinho para alguma coisa, né? Felicidade em cápsula, já falei. Ascensão da mulher no mercado de trabalho, da costela ao ombro, né? Quer dizer, saiu lá de trás, agora, né, vive para ser cabeça. Com o passar dos anos, danos, né? Abram alas que eu quero e vou passar, né? Olha que legal, gente. Quando você faz uma intertextualidade de algo que já existe, isso você pega uma letra de música, você pega um provérbio, você pega uma fala de um filme que é muito famosa e se transforma isso num título, fica muito bacana. Gravidez na adolescência, boneca de pano e osso. Olha que triste. A precariedade da saúde pública no Brasil, SOS SUS. Violência no trânsito, tinha uma vida no meio do caminho, né? Tinha uma vida, fazendo uma intertextualidade com o poema de Drummond, tinha uma no meio do caminho tinha uma pedra, né? Descriminalização do aborto, eis a questão. Multiplicai-vos, multiplica-vos, tinha uma cegonha no meio do caminho. Né? Então, aí falando sobre aborto, olha que títulos bacanas, gente. Violência na escola, no meio do caminho tinha uma escola. Ou quadro negro na escola, né? Esse quadro negro remetendo à violência. Desastres ecológicos, tragédia em Mariana, brejo das almas, né? Tem uma poesia que é sobre Morte e Vida Severina, e ela fala sobre a cidade das almas, né? E aí ele colocou aqui brejo das almas, né? Muito legal. Espionagem americana, o espião janta conosco. As paredes têm ouvidos. Discriminação da maconha, proíba com moderação. Olha que legal. A disseminação do ódio pelas redes sociais, inimigos íntimos. Redução da maioridade penal em questão no Brasil, capitães da metrópole. Aí lembrando do livro Capitães de Areia, né? Reforma agrária, minha, nossa terra tem palmeiras. Então, aí também fazendo uma intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Incêndio no Museu da Língua Portuguesa, brasileiros sem palavras. Olha que show. Títulos inexpressivos, né? Que todo mundo coloca e não traduz quase nada, né? Os jovens e a TV, vivendo no século XXI, os sonhos, diálogo entre pais e filhos, o Brasil e seus problemas, a importância da tecnologia, a importância do diálogo, discutindo tabus e o meio ambiente. Não traduz nenhuma emoção, né? Quer tirar uma boa nota? Então surpreenda o seu corretor desde a primeira linha.
Eu espero que você tenha sido impactado com essas dicas surpreendentes de título, que você consiga fazer o mesmo no seu texto, beleza? Próxima aula, como que eu vou conseguir entender o tema aí para não tangenciá-lo. Grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.